Por que é tão difícil chegar a Marte? Imagine o seguinte: estamos no século XXI. Temos carros que dirigem sozinhos, inteligência artificial conversando com a gente em tempo real, foguetes que voltam e pousam sozinhos depois de lançados no espaço. E ainda assim, não conseguimos colocar seres humanos em Marte. Isso soa estranho, não é? Se já conseguimos pousar na Lua em 1969, por que em pleno 2025, Marte continua sendo um destino inalcançável? Prepare-se, porque a resposta envolve ciência, engenharia, dinheiro e até mesmo os limites do corpo humano. Ao longo deste vídeo, vamos explorar cada obstáculo que impede a humanidade de simplesmente pegar um foguete e pousar no planeta vermelho. E pode acreditar, quando você descobrir todos os detalhes, vai entender que essa jornada é muito mais épica do que qualquer filme de ficção científica já mostrou. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever. Essa simples atitude ajuda muito o canal, nos motivando a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. O fascínio por Marte. Desde os primeiros telescópios apontados para o céu, Marte se tornou o vizinho misterioso da Terra. Ele está relativamente perto, tem calotas polares, tempestades de poeira gigantescas e até lembranças de rios e lagos antigos. Tudo isso faz com que, desde sempre, as pessoas olhem para o planeta vermelho e se perguntem: será que a vida poderia existir lá? Essa curiosidade não é de hoje. No século XIX, quando alguns astrônomos acreditavam ter visto canais em sua superfície, a ideia de civilizações marcianas ganhou força na cultura popular. Desde então, Marte se tornou palco de livros, filmes e sonhos de colonização. Mas transformar esse sonho em realidade é outra história. O primeiro grande desafio é a distância. Em média, Marte está a cerca de 225 milhões de quilômetros da Terra. Para comparação, a Lua, nosso primeiro e único destino fora da Terra, está a apenas 384 mil quilômetros de distância. É como comparar uma caminhada até o mercado da esquina com uma volta ao mundo inteiro, e ainda multiplicar por várias vezes. Com a tecnologia atual, uma viagem até Marte levaria entre 6 e 9 meses, dependendo da posição relativa dos planetas e da velocidade da nave. Isso significa que, mesmo que tudo ocorra perfeitamente, os astronautas ficariam meses confinados em um espaço reduzido, enfrentando os perigos do ambiente cósmico. Energia e combustível. Outro obstáculo é a quantidade absurda de energia e combustível necessários para a viagem. Não basta apenas apontar o foguete para Marte e acelerar. O espaço não funciona como uma estrada em linha reta. É preciso calcular trajetórias orbitais precisas, aproveitando janelas de lançamento que só acontecem a cada 26 meses. Isso quer dizer que se uma missão perder o momento certo de partida, terá de esperar mais de 2 anos para tentar de novo. E pior, é necessário levar combustível não apenas para ir, mas também para voltar. E isso dobra a complexidade. As soluções que os cientistas estudam incluem produzir combustível diretamente em Marte, usando recursos locais, como o dióxido de carbono da atmosfera marciana. Mas até agora, essa tecnologia ainda está nos estágios iniciais. O corpo humano fora da Terra. Se o espaço é hostil para as máquinas, imagine para os humanos. Fora da proteção do campo magnético da Terra, os astronautas ficam expostos à radiação cósmica em níveis extremamente perigosos. Uma viagem de ida e volta a Marte poderia expor uma tripulação a doses equivalentes a centenas de radiografias de tórax, aumentando drasticamente os riscos de câncer e outros problemas de saúde. Além disso, meses de gravidade zero causam enfraquecimento muscular, perda de massa óssea e até problemas de visão. Os astronautas da Estação Espacial Internacional já enfrentam esses efeitos, mesmo em missões de apenas 6 meses, e lá eles têm suporte constante da Terra. Agora imagine lidar com tudo isso em uma viagem muito mais longa, sem chance de socorro imediato. E claro, não podemos esquecer do fator dinheiro. O programa Apollo, que levou o homem à Lua, custou o equivalente a mais de 250 bilhões de dólares em valores atuais. Uma missão tripulada a Marte exigiria um orçamento ainda maior, somado a décadas de pesquisa e desenvolvimento. Empresas privadas, como a SpaceX de Elon Musk, prometem reduzir esses custos com tecnologias reutilizáveis e estratégias ousadas. Mas, mesmo com todo o otimismo, estamos falando de uma das empreitadas mais caras da história da humanidade. Agora, depois de tudo isso, talvez você esteja pensando: então é impossível. E a resposta é: não, não é impossível, mas é incrivelmente difícil. A cada ano, cientistas e engenheiros ao redor do mundo dão passos importantes para superar esses obstáculos. Novos foguetes, novas tecnologias de proteção contra a radiação, ideias revolucionárias para produzir recursos em Marte. O futuro parece promissor, mas também cheio de riscos. E é exatamente aqui que começa a parte mais emocionante desta jornada.
Porque a pergunta real não é apenas por que é difícil chegar a Marte. A pergunta que nos persegue é: quando finalmente chegaremos lá? Será que estaremos preparados para sobreviver? Nós vimos os enormes obstáculos que envolvem simplesmente chegar até Marte. A distância colossal, os meses de confinamento, os riscos da radiação cósmica, o combustível e os custos astronômicos. Mas, suponha por um instante que conseguimos resolver tudo isso. Imagine que a humanidade tenha a nave perfeita, o combustível necessário e astronautas prontos para embarcar. O foguete decola, viaja por meses, chega ao planeta vermelho e agora? O verdadeiro desafio começa justamente quando pisamos em Marte. Porque sobreviver lá é algo que vai muito além de pousar com sucesso. O pouso mais difícil do sistema solar. Marte tem uma atmosfera, mas ela é muito fina. Apenas 1% da densidade da atmosfera da Terra. Isso cria um dilema assustador. Se fosse como a Terra, os paraquedas funcionariam bem para frear as naves. E se fosse como a Lua, sem atmosfera, bastaria depender de foguetes retropropulsores. Mas Marte fica no meio termo. Sua atmosfera é fina demais para desacelerar grandes espaçonaves com paraquedas e ao mesmo tempo grossa o suficiente para que o atrito aqueça e ameace destruir a nave na entrada. Esse é o motivo pelo qual os engenheiros chamam a descida em Marte de 7 minutos de terror. Cada pouso até hoje foi um risco enorme. Missões robóticas como os rovers Curiosity e Perseverance exigiram uma combinação impressionante de escudos térmicos, paraquedas supersônicos e retrofoguetes. Agora imagine fazer isso com uma nave tripulada, pesando dezenas de toneladas. Digamos que os astronautas consigam pousar. Qual é o próximo problema? O ar. Enquanto na Terra respiramos uma mistura de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, em Marte a atmosfera é composta por 95% de dióxido de carbono, com quase nenhum oxigênio. Isso significa que não existe a menor chance de respirar naturalmente por lá. Além disso, a pressão atmosférica é tão baixa que um ser humano exposto sem traje morreria em poucos segundos. O sangue literalmente começaria a ferver devido à baixa pressão. Ou seja, viver em Marte exige habitats completamente selados, sistemas de suporte de vida confiáveis e, principalmente, a capacidade de produzir oxigênio no próprio planeta. Outro ponto pouco comentado é a gravidade marciana. Em Marte a gravidade é apenas 38% da terrestre. Isso pode parecer vantajoso à primeira vista. Afinal, pular alto e carregar coisas pesadas ficaria muito mais fácil. Mas na prática, a baixa gravidade traz riscos sérios para a saúde. Ainda não sabemos exatamente quais seriam os efeitos de viver meses ou anos em uma gravidade tão baixa. Astronautas em órbita terrestre já sofrem com perda de massa muscular e óssea em microgravidade. Em Marte, talvez esses problemas aconteçam de forma mais lenta, mas ainda assim serão críticos. E lembre-se, para voltar à Terra, o corpo teria de se readaptar à gravidade normal, o que poderia ser extremamente doloroso e perigoso. Marte é também um planeta brutal, em termos de clima. As temperaturas médias são de menos 60 graus Celsius, podendo cair para abaixo de menos 120 graus Celsius durante a noite. Isso significa que qualquer falha nos sistemas de aquecimento seria fatal, em questão de minutos. Além disso, as famosas tempestades de poeira, que podem durar semanas ou até meses, cobrindo praticamente todo o planeta. Essas tempestades não são violentas em termos de vento, mas levantam partículas finas que podem entupir equipamentos, reduzir a geração de energia solar e comprometer a visibilidade. Um astronauta em missão de superfície teria de enfrentar constantemente esse ambiente imprevisível e hostil. Diante de tudo isso, os cientistas estão pensando em várias soluções criativas. Algumas delas parecem saídas de filmes de ficção científica, mas são baseadas em pesquisas reais. Primeira, produção de oxigênio em Marte. Em 2021, o rover Perseverance testou um instrumento chamado MOXIE, capaz de transformar dióxido de carbono da atmosfera marciana em oxigênio. Foi uma prova de conceito. Pequenas quantidades foram produzidas, suficientes para mostrar que no futuro poderemos abastecer tanques de oxigênio localmente. Segunda, cultivo de alimentos. Levar comida suficiente da Terra é inviável para missões longas. Por isso, o cultivo em estufas pressurizadas será essencial. Pesquisadores já simularam esse processo em laboratórios na Terra, usando solo semelhante ao marciano. O desafio é fornecer nutrientes e água em um planeta onde ambos são extremamente escassos. Terceira, energia. Como confiar apenas em painéis solares é arriscado, devido às tempestades de poeira, a solução pode ser usar reatores nucleares portáteis. Eles forneceriam energia constante para aquecer habitats, manter sistemas de suporte de vida e permitir atividades científicas. Quarta, abrigos subterrâneos. Para escapar da radiação e das tempestades, muitos cientistas acreditam que os primeiros colonos de Marte viverão em túneis de lava já existentes no planeta,
ou em bases cobertas por camadas de solo marciano. Isso funciona como uma blindagem natural contra o ambiente hostil. Mas existe um aspecto que muitas vezes não aparece nos cálculos técnicos: o impacto psicológico. Viver em Marte significaria isolamento quase absoluto. As comunicações com a Terra têm um atraso que pode variar entre 5 e 20 minutos. Ou seja, uma simples conversa em tempo real seria impossível. Some a isso o fato de estar em um ambiente hostil, confinado, sem horizonte azul, sem natureza, sem amigos por perto. O desafio mental talvez seja tão perigoso quanto o físico. A solidão, a claustrofobia e a pressão psicológica podem se tornar barreiras enormes para missões de longa duração. Portanto, se chegar a Marte já é quase impossível, viver em Marte é um desafio ainda maior. Atmosfera irrespirável, clima extremo, tempestades de poeira, radiação, falta de recursos, gravidade reduzida, riscos psicológicos, a lista é quase interminável. E no entanto, o ser humano nunca desistiu diante do impossível. O que parecia loucura em uma geração se tornou realidade na seguinte. Do voo de Santos Dumont ao pouso na Lua. A história da humanidade prova que estamos sempre prontos para dar o próximo passo. Mas aqui fica uma nova pergunta. Se finalmente conseguirmos sobreviver em Marte, o que isso significará para o futuro da humanidade? Vimos que sobreviver em Marte é quase tão difícil quanto chegar até lá. Atmosfera tóxica, gravidade diferente, frio intenso, tempestades intermináveis e um ambiente psicológico desafiador. Tudo isso nos leva a uma pergunta maior. Se é tão difícil, por que insistimos tanto em conquistar Marte? A resposta para essa questão vai muito além da ciência e da tecnologia. Está ligada ao próprio espírito humano de explorar o desconhecido, de expandir fronteiras e de buscar sentido em algo maior que nós mesmos. Quando olhamos para Marte, não vemos apenas um planeta vermelho, frio e distante. Vemos um reflexo de quem somos. A história da humanidade sempre foi marcada pela coragem de enfrentar o impossível. Nossos antepassados atravessaram oceanos sem saber o que havia do outro lado. Exploradores enfrentaram selvas, desertos e montanhas sem mapas. Cada conquista parecia insana em sua época, até se tornar realidade. Marte é hoje o próximo oceano desconhecido. Ele simboliza o desejo de provar que podemos ir além dos limites, não apenas por sobrevivência, mas porque é parte da nossa natureza. Do ponto de vista científico, Marte guarda respostas que podem redefinir tudo o que sabemos sobre a vida. Eis uma questão que provoca arrepios. Já existiu vida em Marte? O planeta mostra evidências de rios antigos, lagos congelados e talvez até oceanos no passado distante. Se algum dia ele abrigou vida microscópica, isso provaria que a vida não é um milagre exclusivo da Terra, mas uma consequência natural do universo. Essa descoberta mudaria não apenas a ciência, mas também a filosofia, a religião e a forma como nos vemos no cosmos. Ao mesmo tempo, estudar Marte também ajuda a entender melhor o futuro da própria Terra. O planeta vermelho é um exemplo extremo de mudanças climáticas devastadoras. Conhecê-lo é como olhar para um espelho sombrio que pode revelar o destino do nosso planeta, caso não cuidemos dele. Explorar Marte não é apenas sobre ciência ou curiosidade, é sobre legado. Quando o ser humano finalmente pisar em Marte, será um momento comparável ao primeiro voo, a descoberta do fogo ou a chegada à Lua. Será a prova de que podemos nos tornar uma espécie multiplanetária. Pense nisso, tudo o que fazemos hoje em termos de tecnologia espacial, foguetes reutilizáveis, habitats artificiais, exploração robótica, não é apenas para satisfazer cientistas. É para garantir que as futuras gerações tenham a chance de olhar para o céu e dizer: nós fomos além. Esse legado vai inspirar milhões de jovens a estudar ciência, engenharia e astronomia. Vai mostrar que mesmo diante do impossível, a humanidade pode vencer. Mas existe um motivo ainda mais profundo. Ir a Marte é, em essência, uma questão filosófica. Nós sabemos que a Terra é finita. Nosso planeta é lindo, mas vulnerável. Asteroides, mudanças climáticas, guerras, pandemias, tudo isso mostra como nossa existência é frágil. Se um dia quisermos garantir a continuidade da espécie humana, precisamos aprender a viver em outros mundos. Marte é o primeiro passo lógico. Ele não é o mais hospitaleiro, mas é o mais próximo, o mais parecido com a Terra, e o que oferece mais chances de ser transformado em um lar. É como disse Carl Sagan, toda civilização que olha apenas para dentro de si mesma corre o risco de desaparecer. Precisamos nos tornar uma espécie multiplanetária. Agora, feche os olhos por um instante e imagine a cena. Um foguete gigantesco pousa suavemente em Marte. A escotilha se abre. Uma escada se estende até o solo vermelho. E o primeiro ser humano coloca os pés fora da nave. O silêncio é absoluto. Nenhum som, nenhum vento forte, apenas a imensidão de um deserto avermelhado que se estende até onde a vista alcança. A câmera transmite as imagens para a Terra, e bilhões de pessoas assistem ao vivo.
Um suspiro coletivo percorre o planeta. Lágrimas, gritos, abraços. Pela primeira vez, não somos apenas habitantes da Terra. Somos uma espécie que alcançou outro mundo. Esse momento será lembrado por séculos. Será contado em livros, filmes, músicas e histórias de família. Será o dia em que o impossível deixou de ser impossível. Mas antes de chegarmos lá, precisamos encarar a verdade. Chegar a Marte é um dos maiores desafios da história da humanidade. Talvez leve décadas. Talvez fracassemos algumas vezes. Talvez custe caro demais. Mas cada tentativa nos aproxima mais desse sonho. E no fim, a pergunta por que é tão difícil chegar a Marte se transforma em outra ainda mais poderosa. Se é tão difícil, será que não é justamente por isso que vale a pena? O difícil é o que nos transforma. O impossível é o que nos torna maiores. Marte não é apenas um planeta a ser conquistado. Ele é um lembrete de que nunca devemos parar de sonhar. Então, quando alguém perguntar por que insistimos em ir para Marte, mesmo diante de tantos obstáculos, a resposta é simples. Porque sempre fomos assim. Sempre buscamos o que parecia inalcançável. É isso que nos define como humanos. E agora eu te pergunto, será que estaremos vivos para testemunhar esse momento histórico? Será que veremos os primeiros passos em Marte ainda nesta geração? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. E se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando mistérios do espaço comigo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo. Assim você não perde nenhum dos próximos capítulos dessa jornada rumo ao desconhecido.